Olá, pessoal. Vamos a uma aula sobre leite, assunto polêmico, né? Mas é necessário que a gente fale sobre a questão científica do leite. Tentei trazer artigos bem interessantes para vocês, artigos de qualidade. A gente sabe, afinal, né, que existem vários artigos de várias condições e a gente tem que saber selecionar esses artigos. É o que eu sempre falo, se a gente conseguir procurar, de repente, artigos de elefantes azuis que voam na África, talvez a gente encontre, né? Então, tem artigo de tudo. É importante que a gente consiga selecionar bem os artigos e consiga avaliar bem esses artigos. Por isso que eu trouxe os melhores, os mais polêmicos e os mais comprovados para que a gente possa, de fato, trabalhar com essas questões, tá? Bom, então, eu tentei trazer artigos mais novos também, né, que são importantes, e alguns deles, eu até trouxe a frase, de fato, em inglês, para que a gente tenha a visão real que o autor trouxe. Até para que vocês consigam também buscar esses artigos, eu vou disponibilizar, inclusive, os artigos para vocês no Telegram. Então, vocês conseguem já procurar até as referências que eu deixei para que vocês consigam verificar e etc. e estudar para quem quer estudar mais sobre isso, tá? Bom, então, de acordo com esse artigo, que é uma revista bem interessante, né, de 2018, na verdade, 2019, né, que foi publicado, a gente tem o seguinte. Aqui ele fala sobre alguns aspectos importantes do leite e, por exemplo, ele comenta, existem vários tipos de avaliações da proteína por várias técnicas. A gente tem, por exemplo, em relação aqui à proteína do leite, ela apresenta uma alta qualidade, afinal o valor biológico dela é bem interessante. Esse valor biológico, ele vai de 0 até 100, então 91 é um valor bem interessante também, né? Pensando além disso, nós temos o NPU, que seria essa quantidade que, de fato, é aproveitada dessa proteína, de certa forma, que seria 82, também seria um valor interessante. Nós temos um outro tipo de classificação, que seria esse PDCA, onde a gente tem, de fato, além de conseguir ter um score aminoácidico, ou seja, a gente tem todo um cálculo onde nós comparamos uma proteína X com um padrão da OMS, que seria um padrão adequado. Então, a gente tem um score aminoácidico, que seria a comparação, de modo geral, entre essas proteínas. E, além disso, a gente tem ainda, associado a essa comparação com a proteína padrão, a gente também tem uma adição da digestibilidade dessa proteína. O que significa isso de modo geral? Que a proteína que nós consumimos, nem toda a proteína vai ser absorvida. Isso é natural, né? Independente se for leite, se for carne, se for grão de bico, se for soja, existe uma certa absorção, um certo aproveitamento desses aminoácidos. E isso é avaliado de acordo com esse PDCA, né? A gente tem, então, esse padrão que vai de 0 a 1, sendo que 1 seria um padrão interessante, padrão ouro, vamos dizer assim. Então, o leite também consegue atingir um alto valor nesse PDCA. É claro que, nesse ponto, então, a gente tem que pensar não apenas em quantidade de aminoácidos, mas em qualidade proteica, que seria a questão da absorção, da digestibilidade e absorção desses aminoácidos. Então, algumas proteínas vegetais podem apresentar uma quantidade adequada de aminoácidos, porém, elas não apresentam uma alta taxa de digestibilidade e aproveitamento desses aminoácidos. Então, isso é importante a gente pensar também, tá? De acordo com esse artigo ainda, a gente tem aqui uma questão importante, né, que de 3 a 4 porções de lácteos por dia promove, além das proteínas, nutrientes importantes, como cálcio, magnésio, potássio. E pensando em alguns outros alimentos, principalmente no cálcio, eles podem não ter proporções adequadas iguais estão ao leite. O que quer dizer isso? Eu posso ter alimentos que apresentam cálcio, sim, vários alimentos apresentam cálcio sem problemas, mas a proporção entre magnésio e potássio, que são fundamentais para o aproveitamento, para a biodisponibilidade desse cálcio de modo adequado, eles não estão inseridos de modo tão adequado em alimentos vegetais. Claro que o paciente é vegano, é vegetariano, estrito, é claro que a gente pode ajustar isso com formulações
Isso é possível, gente. Então, a questão é, se alguém quer ser vegana, alguém quer ser vegetariano estrito, tudo bem, sem problemas. Mas desde que a gente consiga ajustar isso semelhante ao que a gente tem em pacientes que são onívoros, pacientes que comem carne, leite, queijo, etc. Né? Então, o ponto é esse. Os alimentos podem ter cálcio, mas o cálcio do leite ele é mais biodisponível por conta de toda essa associação de outras vitaminas que ele apresenta. Sem contar que ele também apresenta vitamina B12, né? O outro ponto é que esse artigo traz para a gente a relação do leite com redução de obesidade, diabetes mellitus tipo 2, doença cardiovascular, principalmente a infarto, alguns tipos de câncer, coloretal, câncer de mama, câncer gástrico. E, além disso, ele fala um ponto interessante aqui, né? Não tem evidência em relação com câncer de próstata. E, além disso, também nós temos um ponto aqui de densidade óssea, que é interessante, pensando em utilização de leite. Até coloquei os artigos para vocês aqui desta revisão, para que vocês consigam ler, caso vocês tenham essa vontade, tá? Então, as proteínas, os peptídeos do leite, eles são bem caracterizados como antimicrobianos, anti-inflamatórios, anti-infecciosos, antitrombóticos. Então, percebam que muitas vezes algumas pessoas relacionam o leite com inflamação, mas o que a gente vê na literatura concreta, com artigos científicos interessantes e bem estipulados, bem controlados, é que de fato é o contrário, né? A gente tem um aspecto aqui anti-inflamatório desse leite, tá? Ainda de acordo com esse artigo, a gente tem aqui então que a proteína, existe a alergia à proteína do leite, que isso pode acontecer em algumas pessoas, principalmente no começo da vida, né? Então cerca de 2 a 7,5% das pessoas podem sim ter alergia à proteína do leite. Além disso, algumas pessoas também apresentam intolerância à lactose, cerca de 2 a 5% na Europa, 17% na Finlândia, 50% no sul da África e até 90% na Ásia. Então, isso pode acontecer sim, é claro. A gente tem que restringir, abolir até 100% o leite de algumas pessoas? Sim, para algumas pessoas sim. Mas para quem, né? Então, pessoas que são alérgicas, claro que a gente vai retirar o leite. E para quem tem intolerância à lactose, talvez nós iremos reduzir também o consumo desse leite. Então, percebam que, para quem que é esse leite, né? É muito simples você falar, não, esse alimento é bom ou esse alimento é ruim. Você tem que saber para quem que esse alimento vai ser destinado, né? É muito mais simples e fácil falar para eliminar tudo. Agora, quando a gente pensa em pensar de verdade, em avaliar as pesquisas científicas, a gente começa a individualizar cada tipo de conduta, né? Bom, então, é claro que, além de todo esse propósito, pensando em intolerâncias, alergias, etc., o consumo de leite vem reduzindo, até mesmo por conta de pessoas que decidiram se tornar vegetarianas, estritas, veganas, e tudo bem, né? Eu acho que pensando em bem-estar animal, pensando em redução de poluição, pensando em uma questão ambiental, pensando em várias condições, água, solo, enfim, cada um tem a sua visão. É claro que a gente pode pensar, sim, em reduzir o leite por uma questão filosófica, uma relação com os animais, de bem-estar dos animais e por aí vai. Eu acho que cada um de nós tem sim um motivo e isso é válido. Então, a gente pensar assim, eu quero reduzir o consumo de leite por conta de uma questão ambiental, uma questão animal. Tudo bem, sem problema algum, eu acho perfeito. Só que a gente falar que, de fato, o leite causa um malefício para a saúde é algo que a gente vai ter que estudar um pouco mais. Vou colocar aqui alguns artigos para a gente verificar, né? E quando a gente traz artigos importantes, nós verificamos que, na verdade, ele não causa nenhum tipo de malefício para a gente, para ser humano, né? Então, talvez cause alguma questão aí, pensando em bem-estar animal, concordo, né? E cada um tem a sua filosofia de vida, então tudo bem. Agora, falar mal de um alimento que não causa mal
é uma outra história. Então, tentem ser críticos e tentem pensar nesses pontos também, tá? Então, o importante é, eu respeito isso. Eu sei que tem várias pessoas que são totalmente contra pela sua posição social, psicológica, não sei, enfim, com condições N, né? Agora, pensando em ciência, aí é outra história, né? E eu peço para você que tem essa angústia, que tome um pouco cuidado com fake news. A gente tem muita notícia inadequada, errada. Nós temos muitos doutores aí, né, que acabam disseminando uma informação errada, que acabam citando artigos científicos que eles próprios fizeram, ou que os colegas fizeram, ou artigos científicos que são inadequados, artigos científicos que são escassos, que não são controlados. Então, é muito fácil pegar um resumo de um artigo, ou um título de um artigo, e simplesmente jogar na internet, sem você ler de fato o método daquele artigo, sem compreender de fato aquele artigo científico, né? Cuidado com programas de televisão que são muito sensacionalistas às vezes. Muitos dados são tendenciosos, né? Muitas pessoas acabam fazendo revisões bibliográficas escolhendo os artigos que elas querem, sem colocar os artigos que são de uma outra visão. Então, tentem ver as duas visões para que vocês não disseminem informações erradas, né? E nem acreditem em informações erradas. É o que eu sempre falo, tentem ser críticos com qualquer fala que vocês escutem por aí. Qualquer pessoa que falar, seja crítico, não acredita, gente. Não dá para acreditar, seja em profissional da saúde, seja em qualquer área, não tem como acreditar, tem que ser sempre muito crítico. Cuidado com frases prontas. Ah, mas os humanos são os únicos que tomam leite. Nós humanos somos os únicos que utilizamos computador, celular, nós somos os únicos que conseguimos ter uma vida tecnológica. Então, a gente faz muita coisa diferente. É uma frase muito pobre, né, que não tem menor sentido ser falada, né? Um outro ponto que eu escuto muito também, mas as empresas que financiam esses estudos. Como que você sabe disso? Você já entrou num laboratório científico? Já foi igual eu fui, fazer mestrado, doutorado, ficar 10 anos numa bancada para saber que pesquisa financia? Você foi atrás disso para ver? Você leu o artigo? Lá fala que tem algum conflito de interesse? Lá fala que tem alguma pesquisa bancada por algum local, por alguma empresa, por alguma indústria? Então, cuidado. Né? Nada contra quem não fez mestrado como eu fiz, nada contra. Mas o ponto é que a gente tem que ter uma certa esperteza e uma certa crítica também para conseguir verificar se essa fala de a empresa pagou, a empresa financiou, é algo real, gente. Eu te digo que em 10 anos de pesquisa, eu vi raríssimos casos de financiamento de pesquisa por indústria. Raríssimos. E sempre que essa indústria financia, normalmente uma indústria farmacêutica, isso tem que ser estipulado, tem que ser colocado em vários lugares, inclusive no artigo científico que é publicado. Então, se de repente você encontrar algum artigo científico que tem no final lá, esse artigo foi financiado por tal, vá lá, né? Agora, se você não encontrar essa informação, não dissemine informação errada. Isso é um julgamento muito prévio, né? Então, cuidado com essa informação. A gente tem que saber, de fato, avaliar todos esses pontos, tá? Bom, então, como vocês bem sabem, eu sempre falo em nutrição baseada em ciência. Então, meu foco aqui é falar de ciência. Eu vou trazer para vocês os dados baseados em ciência, tá? Então, a minha discussão com vocês não vai ser filosófica, não vai ser de bem-estar animal, não vai ser de questão industrial. Respeito, aceito, mas a minha discussão é com base em ciência. Tá? Vamos lá, então, né? Enfim, e um ponto importante, você não precisa ter mestrado, doutorado, mas é importante que você consiga entender um método de um artigo científico, que você seja crítico. Então, o importante de um artigo é que você pegue a metodologia e que você verifique se aquilo é algo que vale a pena seguir, que vale a pena você ler, que vale a pena você acreditar naquele dado, tá? Vamos fazer isso, então. Vamos lá. Aqui a gente tem um artigo de uma revisão
Eu mostro para vocês depois todos os artigos, né? Vou mandar pelo Telegram. E aí o seguinte, o que acontece? É que a gente tem uma comparação de vários tipos de bebidas que apresentam tanto extratos vegetais, aquele vulgo leite vegetal. Aqui eu não gosto de falar leite vegetal, porque leite é aquilo que vem da secreção da glândula mamária, né? Então é só leite de vaca, leite de cabra, etc. Então tem vários extratos vegetais de arroz, de soja, amêndoa e uma mistura de oleaginosas. Então a tabela tá aqui, né, para que vocês consigam ver. E a gente tem uma distribuição de vários de nutrientes, de gordura, de proteína, carboidrato, cálcio e por aí vai, né? De todos esses alimentos aqui. Então percebam que a gente tem uma distribuição bem diferente em relação a vários tipos de nutrientes. E percebam que normalmente, se ele não for, gente, isso aqui é o alimento in natura, sem adição de suplementos, tá? Porque muitas bebidas vegetais apresentam adição de cálcio, de proteína, de por aí vai, sem problemas. Isso pode acontecer, isso deve acontecer. Porque percebam que esses alimentos apresentam uma quantidade proteica bem baixa. E às vezes a gente encontra produtos vegetais enriquecidos com proteína, o que seria até interessante, porque afinal o leite tem uma quantidade interessante de proteína. Já se a gente for pensar em alimentos de origem aí vegetal, eles não apresentam uma quantidade tão adequada de proteína quanto o leite. Então, eles serão adicionados, né? Então, tudo bem, sem problemas, né? Pensando aqui que o cálcio, ó, normalmente, na maior parte aqui dos produtos, apresenta uma quantidade que é bem baixa, né? Enfim, sem problemas. Elas são diferentes do leite, porém, elas serão adicionadas com proteínas, com cálcio, magnésio, fosfato, etc. Tá? E aí o seguinte, o que eles falam de acordo com esse trabalho, né? A soja tem de 3 a 4% de proteína, que pode até ser a mais próxima do leite. E o teor de carboidrato e proteínas é menor. Porém, a qualidade nutricional não é tão boa quanto o leite. Por quê? Por mais que a soja tenha uma quantidade boa de proteína, essa proteína não tem um alto valor biológico. Então, a gente não consegue aproveitar tão bem essa proteína comparando com a proteína do ovo. Então, a gente tem uma outra classificação que seria esse DIAS. Esse DIAS ele começou a ser utilizado, se eu não me engano, em 2014. Ele é um padrão melhorado do PDCA. Então, ele vai conseguir verificar, de fato, qual que seria esse aproveitamento desses aminoácidos. Qual que seria o valor biológico, né, o valor aproveitável, utilizável dessa proteína. Então, ele vai classificar como o leite como um alto padrão do DIAS, já a soja fica num padrão aqui mais intermediário. Ó, percebam que a ervilha e o trigo têm um DIAS mais baixo, então elas seriam uma proteína de menor qualidade, né? Além disso, como a gente já comentou, nesses alimentos vegetais, existem carências de cálcio, zinco, iodo, vitaminas do complexo B, A e a D também. Mas elas podem ser fortificadas, gente. Então, se você tem essa vontade de consumir, de trocar o leite por proteínas vegetais, sem problemas, mas desde que elas sejam fortificadas. Por que eu falo isso? Muita gente utiliza, faz em casa, né? Faz o extrato de soja em casa, extrato de arroz em casa e acaba tomando aquilo apenas, sem ter uma fortificação. Então, cuidado com isso, né? Cuidado principalmente com pessoas mais vulneráveis, então bebezinhos, crianças, idosos. Se as bebidas não forem fortificadas, elas têm que ser suplementadas, porque, na verdade, essas pessoas podem ter carências nutricionais por conta disso, tá? E ele coloca um outro ponto aqui, que até deu um print na tela, para que vocês possam ver, né? Então, em resumo, o leite de vaca, né, comparando aí com as leites de plantas vegetais, eles são totalmente diferentes. Mas, claro que essas bebidas de vegetais, elas não deveriam ser substituídas pela do leite, porém, elas podem ser caso elas sejam fortificadas, caso exista uma suplementação, né, ou
da pessoa em si ou do produto, né? Do leite, entre aspas, de soja, leite, entre aspas, de arroz e por aí vai, tá? Esse outro trabalho aqui, ele é bem interessante, ele é um pouquinho mais antigo, 2013, mas o legal dele é que é uma revisão sistemática. Qual que é a diferença disso? Aqui não é apenas uma revisão qualquer. Não é assim, de repente eu peguei alguns artigos, eu vou ler os artigos e faço uma revisão. Não. Aqui você tem que olhar todos os artigos dessa área. Então você não pode escolher. Você tem que pegar todos os artigos dessa área e você deve fazer uma análise crítica de tudo. Então a gente não pode ser tendencioso aqui. A revista é muito boa também, né? A gente não pode ter uma tendência a expressar a nossa vontade. Aqui a gente vai avaliar tudo. Então, revisões sistemáticas são excelentes para isso. 91 estudos, olha que interessante, gente. 91 estudos foram avaliados. Mas, olha que incrível isso, apenas 7 de fato foram avaliados. Por quê? Os 84 que sobraram, de 91, né, não eram artigos bons. Por quê? Você tem que olhar metodologia. Será que ele fez de modo adequado? Será que ele comparou? Será que teve grupo placebo, controle? Será que foi randomizado? Né? Então, é importantíssimo pegar artigos de qualidade. Então, ele pegou todos os artigos ali do tema, foi avaliando cada um deles e pegou só os 7 que são os 7 fera. Os 7 artigos que são confiáveis, os 7 artigos que têm uma confiança para a gente acreditar nesse resultado. Então, revisão sistemática é incrível para isso. Quando eu pego uma revisão sistemática, eu consigo acreditar muito no resultado. Ela tem um bom fator de impacto, perto aí de 6,8, então quer dizer que uma revista que é muito confiável também. Tá? Vamos lá, então, a esse artigo. Eu trouxe aqui algumas tabelas dos 7 artigos, que são os artigos bons, que essa revisão sistemática trouxe para a gente, tá? Aqui nós temos alguns pontos que ele avaliou, por exemplo, nesse caso, pessoas que são obesas e com sobrepeso. E aí, no caso, a gente vai ter grupos que consumiram quantidades adequadas, ou enfim, quantidades mais altas de leite, no caso aqui 3,5 porções, né? E porções abaixo de 0,5. Então, com leite e sem leite, basicamente isso, né? E ele conseguiu avaliar pontos importantíssimos que são muito disseminados aí, de modo errado, que é a questão inflamatória. Então, nós temos aqui produção de citocinas pró-inflamatórias, marcadores pró-inflamatórios que foram identificados, né? Então, percebam que a gente tem aqui uma redução de vários fatores inflamatórios, principalmente aí os mais conhecidos, né, TNF-alfa, interleucina 6, que estão associados com inflamação. Então, sempre que tem inflamação, a gente tem o aumento de citocinas pró-inflamatórias. Quando as pessoas que são obesas e que são com sobrepeso já apresentam aumento de citocinas pró-inflamatórias pelo próprio adiposo, só que utilizar leite reduziu, perceberam? Reduziu a produção de citocinas pró-inflamatórias. Reduziu também proteína C reativa, né, que também está associada com inflamação. Por um outro lado, aquelas pessoas que não tomaram leite, tomaram menos leite, na verdade, o que aconteceu? Não teve nenhuma alteração. Não estou dizendo que aumentou a inflamação, estou dizendo que não mudou nada. Então, ficaram com a inflamação ali parada. Não aumentou, nem mudou nada. Nem aumentou, nem reduziu, tá? Mas o que a gente pode tirar disso é que leite reduz a inflamação, inclusive em pessoas que são obesas. Próximo artigo, né? A gente tem aqui o outro artigo também que entrou no 7, né, que são interessantes. Nesse caso, pacientes obesos também. Então, nós temos o grupo que consumiu uma alta quantidade e o outro uma baixa quantidade aqui de leite, né? Percebam que nesse caso, quando a gente tem uma alta quantidade de consumo de leite, existe uma redução também
da proteína C reativa. Então, percebam que, mais uma vez, a gente tem uma redução aí de um processo que está associado também com inflamação. Nesses outros artigos, ó, percebam que a gente também tem, ó, mais uma vez, pessoas obesas. Lembrando que o foco aqui, então, é pensar nessa inflamação que o obeso também apresenta já. E mesmo com o consumo de leite, ó, existe nesses dois artigos redução desses parâmetros. E olha que interessante. Tem um outro ponto aqui que eu já ia esquecer de falar para vocês. Ó. Além de reduzir os fatores mais inflamatórios, a gente tem aumento de adiponectina, que é um fator que está associado mais com o contrário, né, que seria um fator mais anti-inflamatório. Além de ter outras funções também, ela é secretada pelo adiposo. Eu até coloquei para vocês aqui, ó, um artigo para falar um pouco mais sobre isso, que não é o foco da aula, né? Nosso foco que vai ser o leite. Então, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre essas adipocinas, eu coloquei aqui um artigo que é em português, inclusive, de uma amiga minha, Daniela Duque Guimarães. Ela é uma grande pesquisadora que mora lá na Inglaterra, enfim, e ela fez esse artigo bem interessante sobre esse assunto. Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre a adiponectina, etc., consulta esse artigo aqui que está liberado para vocês verem, tá? Seguindo, então, né? Mas aqui nós temos pessoas com obesidade, sobrepeso, nesses artigos. E percebam também, ó, que nesse caso, do grupo que de fato consumiu, então a gente tem aqui um consumo maior, né, de lácteos, e aqui o grupo que é o controle, né? Então, percebam que nesse grupo controle que foi identificado que não mudou nada. Então, gente, assim, também é o ponto, né? Não comer leite vai me inflamar mais. Também não é assim. Né? Talvez você não pode falar que comer leite vai te inflamar. Pelo contrário, ele pode te desinflamar. Agora, você não comer leite vai piorar? Talvez não, também. Né? Então, a gente também tem que ter esse outro lado da moeda, né? Esse outro estudo aqui foi feito em mulheres obesas, né? Ele não mostrou nenhuma diferença. Tá vendo só como é interessante a gente olhar? Então, aquelas que consumiram, né? A gente tem vários grupos aqui de questões de consumo de lácteos, né? Não teve diferença nesses grupos. Então, nesse estudo, comer leite ou não muda nada. Ok, justo também a gente conseguir avaliar esse ponto, né? Não teve diferença significativa em relação a isso. Né? Então, percebam que também a gente tem que ter certo ponto crítico para também identificar. Né? Eu não quero ser tendenciosa e puxar a informação para o meu lado. Eu quero que vocês olhem, que vocês tenham a visão crítica de vocês. Certo? Bom, esse outro artigo já mostra também um obeso, sobrepeso, né? Também já mostra uma redução aqui da questão inflamatória em pessoas que consumiram leite. Nesse outro caso, ó, aqui a gente tem o placebo, foi bebida de soja. Nesse caso, existiu alguns parâmetros, ó, alguns parâmetros foram aumentados em relação à inflamação e também reduziu a adiponectina. Então, nesse estudo, consumir alimentos à base de soja podem, talvez, aumentar a inflamação. Enfim. E, além disso, o leite pode reduzir a inflamação, tá? Nesse outro ponto, a gente tem aqui também pessoas obesas, etc. O que foi identificado? Ó, aqui é um ponto complicado de ser discutido, que a gente tem bebidas aqui com uma quantidade baixa, né, de lácteos e uma bebida com alto teor de carboidratos. Qual que é o ponto aqui, né? O que ele fala pra gente, ó? Então, nesse caso, ó, tem uma tendência à redução de TNF-alfa, uma interleucina 6 manteve-se, com aqueles que consomem mais carboidratos. Né? Então, comparando quem come carboidrato com quem come leite, teria menor inflamação. Um ponto, né? Aqui. Ele fala em tendência. Por que ele fala isso? Quando ele vê o dado do gráfico, o dado comparando os dois grupos, o grupo que come leite, do grupo que come açúcar, come carboidrato, desculpa, né, seria de fruta aqui, né?
tem uma tendência a reduzir TNF-alfa. Só que, gente, o ponto é, quando a gente fala em tendência, pensando em estatística, isso aqui não existe. Né? Se você falar para um estatístico que tem uma tendência à redução ou uma tendência ao aumento, ele fala que você está viajando. Né? Porque matemática ela é muito assertiva, ela é muito assim, ou é ou não é, né? Então, o que ele viu? Ele viu um dado, de repente, aqui o que consome leite e aqui o que não consome. Então, está menor. Só que isso aqui tem estatística no meio. A diferença entre eles foi significante? Ou seja, a diferença entre o grupo que consumiu leite daquele que não consumiu leite foi significativa? Não foi, né? Tendência não quer dizer comprovação. Então, não tem como colocar isso daqui no dado também, né? Então, tendência é algo mais complicado de ser discutido. Mas, enfim, nesse caso aqui, ele mostra que para quem consome bebida com carboidrato, um suco de fruta, né? Ou biscoitinho de fruta, tem menos inflamação, de acordo com esse parâmetro TNF-alfa apenas. Os outros, tá vendo? Não tem modificação em relação àqueles que consomem aí leite, tá? Esse outro artigo ele é bem interessante, não é uma revisão sistemática, tá? Mas é uma revisão que traz pra gente 52 artigos avaliados, o que é bastante, então eu julguei interessante trazer para vocês também. E ele traz também essa informação de inflamação relacionada com leite, tá? O que ele fez aqui? Ele tem uma listinha que é gigantesca, que até termina para cá, né? Ela é gigantesca, ela fala de vários tipos de fatores inflamatórios que foram avaliados, vários e vários e vários. E aí, ele avaliou esses marcadores inflamatórios em basicamente 3 classificações. Ele deu uma graduação para cada uma delas. Ele colocou como não causa inflamação, ele colocou como, então de 0, né? Grau 0 seria não muda nada, não tem inflamação. Grau 1, né, positivo acima de 1, seria um potencial aqui agente anti-inflamatório, e menos que 1 seria pró-inflamatório, tá? 52 artigos. Então, leites derivados apresentam característica anti-inflamatória. 52 artigos foram avaliados, não é revisão sistemática, mas 52 artigos, o que é bastante, verificou então que existe um potencial efeito anti-inflamatório em relação ao leite. Né? Esse infográfico eu sempre mostro para vocês, né, do My Sport Science, que é um pesquisador bem interessante, que é o Duke Andrup. Deixei o link aqui para vocês, ó. Não sei se dá para acessar, mas depois eu passo para vocês também. É bem fácil, tá? Coloca no Google esse nome aqui, ó, e digita sobre leite, etc., que você vai encontrar vários infográficos. Então, como a gente já comentou antes, ó, o leite aqui tem uma quantidade maior de proteínas em relação a outros produtos vegetais. Lógico que a soja tem bastante proteína também, mas é uma proteína de baixo valor biológico, comparada com o leite, tá? Lógico que ela pode ser melhor aí que o leite de coco, por exemplo, mas comparada com o leite, ela é melhor, né? E aqui a gente tem uma outra infográfico mostrando pra gente aqui alguns tipos de proteínas que estão presentes no leite, em vários tipos de leite, e em proteínas vegetais. Então, percebam que o leite é disparado, o que tem mais conteúdo de proteínas, desde que a gente sabe que essas proteínas podem ser fortificadas com proteínas, né? Então, elas podem adquirir uma quantidade maior por fortificação, certo? Agora, a gente tem um ponto aqui importante a ser falado. 2020, esse ano. Uma revista que é uma das principais, se não a principal revista do mundo. Fator de impacto absurdo, 70,6, uma revista muito boa. Veio com esse artigo pra gente, né? Leite e saúde. Eu sugiro que vocês leiam esse artigo, né? O que eu mais sugiro é esse. Por quê? Ele é um artigo que mostra, eu vou falar sobre ele bastante aqui, tá? É um artigo que mostra pra gente alguns pontos em relação ao leite,
mas é um artigo que é um pouco escasso. Eu vou dar print na tela para você ver como ele fala assim, um parágrafo e meio. Então, eu quero que vocês saibam que, por mais que seja uma revista excepcional, os autores acabam tendo uma tendência para mostrar o que eles acreditam. Não é uma revisão sistemática. Não tem uma certa criticidade, vamos dizer assim, né? Eles não são críticos. Eles mostram o que eles querem. São grandes pesquisadores, né? Tenho meu respeito por eles. Mas são pessoas que, desde décadas atrás, elas são pessoas que são mais contra o leite ou eles são mais favoráveis a leite desnatado, por exemplo. Nada contra também, tá, gente? Mas o ponto é que o artigo, ele não aponta muitos artigos, muitos estudos, e ele acaba tendenciando para o lado que ele quer, tá? Vamos olhar, né? Vamos comigo, a gente vai olhando, tá? Bom, então aqui, como eu já falei, não é uma revisão sistemática, eles vão colocar os artigos que eles preferem, né? Então, eles têm várias partes do artigo. A primeira seria em questão a crescimento e desenvolvimento. Eu copiei muita coisa em inglês para que eu não distorça o que eles falaram, tá? Para a gente conseguir ler junto aqui. O que ele fala? A leucina, especialmente a leucina, está associada com a ativação da veia da mTOR. E aí, que pode estar envolvida com inibição da apoptose, por exemplo, né? A gente sabe que o leite apresenta leucina, né? E está até associada com síntese proteica, por exemplo. E aí ele fala o seguinte, né? Fala sobre isso, a questão da inibição da apoptose, sim, que pode acontecer também. E a altura do indivíduo, pensando em crescimento, né? Que é o tópico aqui dessa parte inicial, pode reduzir os riscos de doenças cardiovasculares, mas pode aumentar o risco de alguns cânceres, como fratura de quadril e embolia pulmonar. E aí ele coloca para cada condição que ele coloca um artigo aqui, um artigo aqui, um artigo aqui, um artigo aqui. Que é muito pouco, né? Concorda que você fazer uma revisão, você tem que colocar um monte de artigo. Quanto mais artigo você colocar, melhor. Agora eu vou falar que eu tenho maior risco de lesão no quadril por conta de utilização de leite com um artigo, né? E é o que ele continua aqui, ó. Então ele fala de saúde óssea e fratura, né, de modo geral, risco de fratura. O que ele comenta pra gente, ele dá esse infográfico falando que os países que têm maior consumo de leite e cálcio tendem a ter uma maior taxa de fratura de quadril, né? Fratura de modo geral, de quadril. E ele coloca isso aqui, ó, nesse infográfico pra gente. Só que, pessoal, quando a gente fala em estudo epidemiológico de populações, eu não posso justificar uma condição só para uma fratura de quadril. Eu não sei se naquele país tem pessoas mais idosas, se tem pessoas que são mais acamadas, se tem pessoas que praticam mais um exercício físico X que causa uma lesão X. Eu não sei nada daquele país, né? Então, concorda que eu pegar alguma condição, é igual eu falei uma vez numa outra aula para vocês, peguei pessoas, índios de uma ilha X, vou falar que esses índios, eles comem, por exemplo, coco, vai. E aí eu vou falar, então tá vendo, quem come coco vive mais. Mas eu não avaliei se essa pessoa, ela tá numa ilha, ela não tem carro, ela não tem moto, ela não tem internet, ela pesca, ela corre, ela anda o dia inteiro. Vou falar que foi o coco? Concorda? Então, quando a gente avalia um estudo assim, é complicado de você colocar a culpa, ou a culpa do bem ou a culpa do mal, né? Tipo, o coco curou, o leite matou. Não tem porquê. Então, cuidado com essas relações, tá? Isso aqui não é muito bem correto de ser feito. E ele fala assim, ó, apesar dessa correlação não ser casual, ele já fala. Então, assim, cuidado. Ele já fala que não é uma questão de causa e consequência. Não é que eu dei o leite e causou lesão. É algo que não é casual. Pode ser outra condição, né? Isso pode ser por conta de fatores como
vitamina D e até a questão de raciais. Então, ele mesmo fala. Ele fica um pouco contraditório, concorda? Ele mostra o dado, ele fala, mas pode ser que não seja. Né? Os próprios pesquisadores dizem que essa relação não permite estabelecer relação causal. E muitos outros fatores podem levar ao risco de fratura. Então, por que me faz um gráfico desse? Um infográfico desse? Complica, né? Conforme ressaltam os pesquisadores, a natureza desse estudo não permite estabelecer relação causal. Então, muitos outros fatores, além do consumo do leite, eles podem influenciar com o risco de fratura, gente. Então, concorda que eles mesmos falam. Cuidado com isso. Porque se alguém vir aqui e pegar esse dado, vai falar assim, tá vendo? O autor falou nesse infográfico que quem toma leite tem mais lesão. Então, cuidado, muito cuidado, tá? O que era importante ser feito? Um estudo randomizado, controlado, com utilização de cálcio ou não cálcio, leite e sem leite, para verificar, mas isso não foi feito, né? Então, cuidado com isso aqui, porque não é um estudo muito concreto. Cuidado. Agora ele volta aqui para falar da composição corporal e da obesidade, né? Então, ele coloca assim, apesar do leite ter sido promovido como benéfico para controle de peso, em uma meta-análise, que é esse número 29 aqui, quem quiser olhar pode puxar lá do artigo, né? Que foi randomizado e tal, mostrou que o leite e produtos lácteos não tem nenhum efeito no controle de peso, no controle de composição corporal. Um estudo que ele mostrou, né? Será que de fato isso acontece? Eles são mais favoráveis ao consumo de iogurte também, o que eu acho que é interessante. Ao invés do leite, é interessante sim, né? É importante o consumo de iogurte também. E ele coloca que em 3 tipos de estudo, né, de coorte, mudanças no consumo de leite para leite desnatado e queijo não tem uma associação muito clara em relação a peso, enquanto o iogurte foi associado com menor ganho de peso. Ótimo, tudo bem. Isso pode existir, gente? Pode, mas também mostra um artigo só, né? O outro ponto que ele fala é leite fermentado, produtos de leite fresco fermentado, como iogurte, podem promover proteção contra a obesidade e podem oferecer benefícios, resultando em até uma questão de efeitos interessantes na microbiota intestinal, por exemplo. E ele mostra mais artigos aqui, né? Então, 55, são 4 artigos que ele mostra. Legal, melhorou, ficou mais interessante, né? Então, olha o que ele mesmo fala. Apesar, é tudo dele, gente, eu copiei e colei aqui só. Apesar desses dados, enfim, serem interessantes, etc., mais pesquisas controladas, randomizadas, devem ser feitas também para que exista uma comprovação melhor desse propósito. Né? Então, percebam que a gente necessita de mais estudo, talvez, para conseguir, de fato, ter uma aplicação nesse caso, né? E aí ele coloca o seguinte, apesar desses dados não mostrarem um efeito claro, né, do consumo de leite na questão corporal, tanto de crianças, né, quanto de adultos. Isso é importante ele falar, porque muitas vezes a obesidade ou sobrepeso vem lá da infância, né? Então, talvez não é uma questão de você pensar no agora só. Então, vamos supor, ele colocou ali que iogurte pode ser interessante para perda de peso, para controle de peso. Ok, mas será que isso é algo que vem desde lá de trás, da infância? Ou tem que ser pode ser alguma coisa mais momentânea num paciente que já é adulto? Então, enfim, só para a gente pensar, tá? Outros pontos que ele coloca em questão a pressão arterial, né, lipídios e a parte mais cardiovascular. Um ponto que ele coloca aqui para a gente, então, mais uma vez dados que ele trouxe para a gente, né, a quantidade alta de potássio que o leite apresenta pode sugerir que exista uma associação com redução de pressão arterial.
E aí a gente tem essas dietas DASH aqui, né? Que vão incluir produtos que apresentam leite desnatado na sua composição. Elas podem reduzir pressão arterial, mas a contribuição do leite, ela não é muito clara, como que isso acontece. Então, enfim, lógico que nessa dieta, além do leite, tem outros produtos também. E essa dieta é baixa em sódio e ela também apresenta alta quantidade de frutas e vegetais. Então, ele mostra 3 artigos para a gente aqui e realmente concordo com ele. Talvez o leite pode ser interessante para a redução da pressão arterial? Até pode, mas desde que eu também tenha uma dieta balanceada. Não adianta tomar um copo de leite e comer um monte de, enfim, Big Mac depois, né? Então, tem toda uma questão de controle da alimentação. Então, concordo com ele também. Aqui ele coloca um outro ponto para a gente, né, da questão do consumo, né, de produtos que apresentam leite na sua composição. E ele coloca aqui uma posição em relação à quantidade que apresenta de gordura saturada. Então, mais ou menos aqui, 65% é de gordura saturada, o que, enfim, realmente é bastante, né? Isso pode, de repente, aumentar o LDL. E aí até concordo, porque, de fato, quando a gente tem um leite, lógico, gente, que em alta quantidade, pensando principalmente em queijos amarelos, que apresentam uma quantidade grande de ácido graxo saturado, é claro que o excesso disso pode, sim, aumentar o LDL plasmático. Afinal, nós temos, quando existe uma dieta mais rica em ácido graxo saturado, seja de leite, queijo, carnes ou óleos de coco também, a gente pode ter uma redução na expressão de uma proteína hepática que capta o LDL da circulação. Então, consequentemente, o LDL da circulação sobe, né? Então, realmente, ele não está errado. A gente tem aqui ele mostra um artigo, né, mostrando essa relação aí do consumo desse leite que tem ácido graxo saturado com aumento de LDL. E é claro que o LDL, esse ácido graxo saturado, pode provir aí de qualquer tipo de alimento que apresente essa gordura. Então, ele fala para a gente tentar trocar o ácido graxo saturado para o ácido graxo insaturado, poliinsaturado. Acho justo, né? Quanto mais a gente conseguir mudar, conseguir colocar mais ácido graxo poliinsaturado, melhor, né? Então, acho que é uma questão importante também que ele coloca para a gente. Além disso, então, a gente tem, em relação a esse estudo, né? Ele fala aqui para a gente que existe uma questão do risco cardiovascular que vai depender, claro, de vários outros alimentos e não só do leite, como a gente já comentou, né? Principalmente nesses países que apresentam uma alta quantidade de consumo de carboidratos, por exemplo, né? Um outro ponto que ele colocou para a gente foi diabetes. Então, o leite de vaca foi hipotetizado, foi, enfim, relacionado com uma causa do diabetes tipo 1. E, enfim, ele coloca um artigo aqui pra gente, né, que existe essa condição. Bom, aqui ele comenta sobre alergias e intolerâncias. É claro que ele fala que tem crianças, 4% tem alergias ao leite, à proteína de leite de vaca. E, claro, isso pode acontecer tanto em crianças quanto em adultos, sem problemas, né? E ele avaliou nesse artigo, na verdade, ao longo de 10 anos, crianças que a família tinha uma certa propensão para alergia, né, tinham alergia, e aí avaliaram o consumo de proteína hidrolisada, então leite hidrolisado, proteína hidrolisada do leite. E nesse caso, essa proteína hidrolisada parece que dá menos risco para alergia, e até eczema, que ele coloca aqui nesse ponto, né? Então, parece que essas crianças que consumiram leite de vaca hidrolisado têm menor chance de ter alergia, de acordo com esse estudo. Enfim, isso aqui é de ser avaliado também. De repente, pode ser uma questão interessante. De repente, a criança tem um histórico familiar de alergias, talvez começar com uma proteína hidrolisada seria mais interessante? Pode ser que sim, né? Então, a gente tem dados importantes nesse artigo aqui, mas cuidado com as informações, porque nem tudo é perfeito, né? E aí o ponto tá, mas tem como fazer dieta sem leite? Claro que tem, é super possível, né? A gente consegue orientar, a gente consegue colocar substitutos, colocar suplementações, produtos fortificados,
para de fato conseguir, caso seja a sua vontade, né? Então, para paciente que quer reduzir leite, por que não? Só que é necessário? A pessoa quer, é uma vontade dela, tudo bem. Agora, eu querer tirar o leite porque ele é inflamatório, porque ele causa doença, aí não, gente, né? Então, a gente tem que saber, aí o meu paciente quer, eu quero, tudo bem. Por N motivos que você tenha seus, tudo bem. Agora, você vir dizer que o leite é inflamatório, que ele sozinho causa doenças, a gente viu que não, né? Então, seja crítico, esse que é o ponto importante, e a escolha é sua, sempre vai ser sua, né? Mas seja crítico, não saia falando mal de alguma coisa que não é real, tá? Então, beijinho, espero que vocês tenham gostado.